Livro Congresso Espírita Internacional de Liege, Bélgica, de Gabriel Delany Leon Denis, 1905. Capítulo 2. Conferência proferida por Leon Denis aos membros do Congresso Espírita de Liege. Primeira Assembleia Geral. Sessão de 11 de junho de 1905, domingo. O Sr. Leon Denis exprime sua gratidão, seu agradecimento, seu profundo reconhecimento pela grande honra que lhe é dada, tal como ao Sr. G. Delany. É sempre uma alegria muito viva para mim, diz ele, encontrar-me entre os senhores. As aprovações, os testemunhos de simpatia que eu tenho frequentemente recebido e que ainda recebo hoje dos espíritas da Bélgica, as amizades pessoais que tenho nesse país, amizades já antigas, tudo isso constitui uma das mais belas recompensas que pode obter um servidor da causa que amamos. Eu hoje me junto aos seus trabalhos de uma maneira mais direta, mais efetiva, porém, eu jamais perdi de vista esses trabalhos. Eu tenho seguido com o mais vivo interesse o desenvolvimento do espiritismo nesse país. Meu pensamento sempre vibra em uníssono ao pensamento dos senhores, meu coração sempre bateu uníssono aos seus corações. Há 16 anos, foi em 1889, eu vim pela primeira vez proferir conferências espíritas nessa boa cidade de Liege. Eu retornei muitas vezes desde então, como em outras cidades belgas e, a cada viagem, a cada novo esforço, os laços que me uniam aos espíritas belgas se tornavam mais numerosos e mais fortes. O Sr. Delany e o Sr. Gaillard, por sua vez, também vieram. E hoje nós podemos medir o caminho percorrido e os progressos realizados. Podemos dizer, com legítima satisfação, que nossos esforços comuns não foram em vão, que germinou a semente lançada aos vincos da terra, que ela eleva e que muitas inteligências nesse país começam a se deixar penetrar, persuadir, convencer da beleza, da verdade, da grandeza das ideias que defendemos. E assim é quase em todos os lugares. Em minhas inúmeras viagens a todas as regiões, nas estadias que fiz nos mais diferentes meios, pude constatar os sensíveis e constantes progressos da ideia espírita na opinião geral. O vento está a nosso favor e podemos dizer que o destino de nossa causa se anuncia grande e magnífico no mundo. Por todos os lados se sente o vazio, a negação, o desespero das teorias materialistas, suas consequências funestas na ordem social. Por todos os lados se sente, no mesmo grau, a insuficiência, a indigência dos ensinamentos dogmáticos e sua impotência para explicar o destino humano. Existem, por todos os lados, massas ávidas em conhecer, em saber, em aprender, ávidas por consolo e esperança, massas que não demandam outra coisa senão vir a nós e na direção daquilo a que devemos ir. É por isso que eu lhes felicito, por terem tido a iniciativa desse congresso. Seria supérfluo insistir sobre a utilidade e a oportunidade de congressos. Os congressos são úteis no sentido de que eles são uma afirmação da vitalidade de nossos princípios e de nossas crenças. Os congressos são úteis porque contribuem na orientação da marcha do Espiritismo. Neles medimos os progressos realizados. Neles, entra-se em acordo sobre a melhor maneira de organizar o trabalho de experiência e de propagação, de torná-lo mais metódico. Neles, reforçam-se os laços de solidariedade que unem os espíritas de diversas regiões, diversas federações. E cada vez que aqueles que participaram desses congressos entram na vida ativa, na luta das ideias, é com um ardor novo, é com uma confiança maior. Qual deve ser o objetivo essencial do espiritismo? A princípio, provocar, pesquisar, coordenar as provas experimentais da vida após a morte. Aqui o orador ressalta a necessidade de um controle rigoroso, do espírito de método e de crítica. Ele fala das exigências do espírito moderno. É preciso passar os fatos na peneira. Ele insiste sobre os perigos da credulidade e das afirmações prematuras. Ch.
Richet dizia ainda recentemente em um grande artigo: os espíritas são pouco rigorosos e é uma história lamentável aquela de sua aberração. Depois, apoiando-se em provas bem estabelecidas, sobre bases sólidas, o Espiritismo deve preparar, renovar a educação científica, racional e moral do homem em todos os meios, a educação humana. A ação do Espiritismo deve, então, se exercer em todos os domínios: experimental, doutrinário, moral e social. Existe, no Espiritismo, um elemento regenerador do qual podemos tudo esperar. Eu creio poder dizer que é o Espiritismo que é chamado a tornar-se o grande libertador do pensamento, o pensamento humano, subjugado há tantos séculos. É ele que lançará no mundo cada vez mais os germes da verdade, da bondade, da fraternidade humana, e esses germes frutificarão mais cedo ou mais tarde. Nós somos impacientes porque nossa vida é curta e observamos que os progressos são lentos. Mas, já podemos dizer que em 50 anos o Espiritismo fez mais do que qualquer outro movimento do pensamento no mesmo intervalo de tempo, não importa em que idade da história. Somos impacientes e nossa piedade se emociona à vista das ignorâncias, das mesmices, dos preconceitos, dos sofrimentos e das misérias da humanidade, e nós gostaríamos de obter resultados imediatos. No entanto, já podemos ver que pouco a pouco tudo muda, tudo evolui ao nosso redor com o sopro de novas ideias. Muitas sombras se dissipam, muitas resistências se esvaem. A aversão que o Espiritismo provoca em torno de si aos poucos se transforma em simpatia, em amizades. Os homens não brigam nem se desprezam senão porque se ignoram. A obra magnífica do Espiritismo será de aproximar os homens, as nações, as raças, formar os corações, desenvolver as consciências. Mas, para isso, é preciso trabalho, perseverança, espírito de devotamento e sacrifício. É uma grande alegria, para mim, poder dizer essas coisas aqui, nessa capital da Valônia, sobre essa terra de independência e de coragem, cujos filhos sempre compreenderam e mostraram que nada se obtém sem trabalho e paciência. Porém, nessa hora onde os melhores dias parecem se preparar para nós, não deveríamos nos lembrar daqueles que tiveram dificuldades sem terem recebido honras. Permitam-me saudar, em seus nomes, a memória daqueles que muito contribuíram para a difusão do Espiritismo nesse país, a memória de homens de convicção profunda e de virtude, que já retornaram ao espaço, mas cuja lembrança subsiste em seus pensamentos. Aplausos. E eu saudo também os militantes de hoje que encontro ao meu redor, prontos a novos esforços. Saúdo as jovens vontades, aos jovens talentos que crescem e que assegurarão o triunfo do Espiritismo nesse país. Allan Kardec, em suas obras póstumas, afirmou que o Espiritismo era o amanhã. Depois de 30 anos de provas, de trabalho e de progresso, essa afirmação hoje se faz notar. E, bem, no começo desse congresso, no alvorecer do século XX, eu a renovo com a certeza de que essas palavras de esperança e de fé profunda não serão negadas. Eu a renovo e digo como ele: o Espiritismo é o amanhã. Saibamos prepará-lo. Aplausos. Eu venho falar de progressos realizados pelo Espiritismo. Vejamos em que consistem. Primeiro, podemos dizer que a própria ciência oficial está encetada, profundamente encetada a tal ponto que ela vai se encontrar na necessidade de reformar seus métodos, de renovar seus sistemas. Há 50 anos, os espíritas nos ensinam teoricamente, nos demonstram experimentalmente sob o nome de fluidos, a existência de estados sutis da matéria e de forças imponderáveis que os sábios rejeitam em um acordo unânime. O primeiro sábio que os constatou é o Sr. W. Crookes. Vejam seu livro, Pesquisa sobre os Fenômenos do Espiritismo. E desde então a ciência, a cada dia, não parou de avançar nessa via e de reconhecer a variedade e a potência dessas forças.
Os senhores conhecem as etapas célebres da ciência nessa rota: Röntgen, com os raios X, Hertz e a telegrafia sem fio, Becquerel, Curie, Le Bon, descobrindo as energias intraatômicas, Blondt, os raios N, pois somos obrigados a reconhecer também que as forças radioativas não emanam somente de corpos materiais, mas também de seres vivos e pensantes. É uma condução em direção da constatação da vida invisível e do espírito. E, bem, tomem Allan Kardec, os senhores encontrarão em suas obras a afirmação da existência dessas forças. E que resulta de todas essas constatações da ciência? É que todas as bases da física, da química e mesmo da psicologia estão misturadas. O Espiritismo se beneficia de todas as descobertas recentes que foram feitas nesses domínios. Todas as forças sutis colocadas em ação pelos espíritos nas manifestações são hoje constatadas pela ciência. Tomem o fenômeno de levar e também a reconstituição espontânea de diversos objetos nos quartos fechados. Tomem aqueles fenômenos de levitação de móveis e de pessoas vivas. Lembrem-se das experiências de penetração da matéria pela matéria que foram feitas por Aksakov, por Zollner e outros, sobre os anéis de metal e sobre as faixas de tecido seladas. De modo mais geral, a passagem dos espíritos através de paredes, as aparições, as materializações em todos os graus, todos esses fatos demonstraram uma coisa desde o princípio: é a ação de forças prodigiosas, então desconhecidas, é a possibilidade de uma dissociação indefinida da matéria, que não era reconhecida pela ciência de então e que a ciência atual está obrigada a admitir depois dos trabalhos de Curie, Becquerel, Le Bon, etc. Há 50 anos os espíritas sabem aquilo que a ciência deseja descobrir hoje. E quais são as consequências? É uma modificação profunda das teorias clássicas sobre as forças e sobre as matérias. É o dogma do átomo indivisível que se desfaz e, com ele, toda a ciência materialista. Hoje, a ciência materialista está em plena confusão. Escutem essa declaração do presidente do último Congresso para o Avanço das Ciências, Grenoble, 1904, M. Laisant, ex-deputado do Sena, que conheço pessoalmente como um fiel discípulo de Augusto Comte, isto é, como positivista, hoje professor de matemática na Escola Politécnica. Escutem o que ele diz em seu discurso de abertura. Nós temos vivido, desde nossa infância, uma vida científica tranquila, contentes com nossas teorias como uma velha casa algo em ruínas, a qual se está ligado pelo uso, que se ama e que se habita. E então eis que um vendaval chega na forma de novos fatos, inconciliáveis com as teorias admitidas. As hipóteses caem, a casa afunda e nós ficamos absolutamente desorientados e desgostosos, na expectativa de novos vendavais e sem saber o que fazer. Que confissão de impotência e de esterilidade! Aplausos. Os senhores então veem uma coisa: quando estudamos a marcha do Espiritismo, somos levados a constatar que, pouco a pouco, de etapas em etapas, apesar de suas hesitações, apesar de suas repugnâncias, a ciência se aproxima gradualmente das teorias espíritas. Na física e na química, o Voilac reconhece a existência da matéria sutil, radiante, e as forças radioativas que são a própria base, o substrato e o modo de manifestação do mundo invisível. E agora na psicologia, esta é obrigada a aceitar o hipnotismo e sugestão, depois de tê-los negado por muito tempo. Possa isso ter sido a telepatia e a transmissão de pensamentos. E o que são todos esses fatos? É a demonstração no domínio humano, experimental, desse princípio afirmado, aplicado há 50 anos pelos espíritas, a ação possível da alma sobre a alma, a toda distância, sem o socorro de órgãos e do cérebro. Os senhores sabem que a ciência oficial, que se inspirou sobretudo em teorias materialistas, a priori rejeitava esta explicação.
Há ainda poucos anos, ela rejeitava em princípio toda a possibilidade de manifestação da inteligência para fora do cérebro e, consequentemente, toda a possibilidade de uma inteligência se comunicar com uma outra fora dos órgãos e das vias ordinárias da sensação. E, bem, a ciência é obrigada, hoje, a reconhecer os fatos da telepatia e da transmissão de pensamentos. E ao reconhecê-los, ela dá um passo considerável à frente e leva um golpe mortal ao materialismo. A telepatia demonstra a comunicação possível entre dois seres sem o auxílio do cérebro, como a sugestão demonstra a influência possível de um espírito sobre um outro, sem o auxílio de órgãos materiais. Essas influências e essas funções são estabelecidas por milhares de experiências. E daí, por isso mesmo, a teoria materialista falha e a metade do caminho é feita pela ciência ao admitir a comunicação como algo possível entre os homens e os espíritos. E a segunda metade do caminho ela fará pelo estudo da mediunidade. E, bem, essa forte renovação da psicologia, quem ensinará ao ser humano a se conhecer melhor, a quem a ciência indicará. Aos espíritos, aos magnetizadores que chamaram primeiro atenção pública e atenção de sábios sobre os fatos da sugestão, da telepatia, da transmissão de pensamentos e que forçaram de alguma forma a evolução científica a se orientar nessa via que forçosamente a conduzirá ao espiritismo, aplausos. Outra coisa. Sem sair do domínio experimental, da psicologia experimental, começamos a constituir um feixe de provas científicas, as provas de existências anteriores e do princípio da reencarnação. Eu chamei a atenção do Coronel de Rocha sobre as experiências que nossos irmãos espanhóis nos trouxeram no Congresso de 1900, em Paris. O Coronel guiou suas pesquisas no mesmo sentido. E logo os senhores terão conhecimento, pela via da publicidade, de suas experiências de Aix, que convenceram materialistas como o Dr. Bertrand, antigo prefeito de Aix. Nessas experiências, o ser psíquico, exteriorizado, não somente se lembra de suas existências anteriores como as revive cenas principais com um realismo, uma vivacidade de impressões e de sensações que não podem ser simuladas nem fingidas, pois isso demandaria conhecimentos patológicos aprofundados, que o sujeito, uma jovem de 18 anos, não pode possuir, conforme todos os experimentadores. Essas experiências são numerosas. Há muitas outras. E é ao multiplicá-las que, com o tempo, chegaremos a provar, a demonstrar esse encadeamento formidável de causas e de efeitos que rege todos os nossos atos, que rege o mundo moral como o mundo físico e que se encontra em cada um de nós e que é a trama, a própria lei de nossos destinos. E com ela, a lei da justiça parece clara, e nada pode mais contestá-la. Essas experiências têm ainda uma outra consequência não menos importante. Elas nos ensinam que a personalidade humana é muito mais vasta, mais extensa, mais profunda que pensamos. Que nós não nos conhecemos a nós mesmos, que existe em nós não somente uma vida mais profunda, uma consciência profunda, mas também faculdades latentes, ignoradas, das quais nosso organismo, nosso corpo material não permite manifestação plena inteira, mas que se desperta em certos casos, telepatia, premonição, visão à distância. E também os sonos profundos da memória onde dorme o passado. E nessas experiências esse passado ressurge, sai da sombra. Ele nos olha com um olhar grave e triste. Todas as lembranças despertam em massa e nossa própria história se passa, como que automaticamente. E, então, o que vemos? Vemos que nossa alma é um mundo ignorado onde dormem energias escondidas, forças latentes, lembranças veladas. E que tudo isso, essas riquezas, podemos acolhê-las, colocá-las em ação para uma boa direção de nossa vida, para a transformação de nosso futuro, de nosso destino. E a sanção de todas as coisas está lá. Ela está na consciência individual, imortal.
A consciência se encontra, no além, não mais restrita, sufocada como aqui embaixo, mas em sua plenitude, como ela nos aparece no transe com uma intensidade tal que o ser evoluído revive seu passado, em suas alegrias e em suas dores, em todos os seus detalhes, com uma força tal que ele se torna uma fonte de felicidade ou de tormento. Eis o que todo homem deve saber e saberá um dia, o homem que sabe muitas coisas, mas que ignora a si próprio. E, bem, esta ciência profunda do ser é o Espiritismo que o terá feito nascer, é ele que, primeiro, chamou sobre si a atenção dos pesquisadores, sobre esses lados misteriosos, inexplorados de nossa natureza. É ele que terá ensinado o homem a medir o tamanho de sua força, toda a sua grandeza, todo o seu vir a ser. Os senhores veem, não há exagero em dizer que o Espiritismo, em 50 anos de existência, exerceu e exercerá mais e mais uma forte influência e levará a transformações consideráveis na ciência, na literatura e mesmo no seio das igrejas. E tudo isso se realiza quase que sem organização, com meios de ação fracos, com recursos precários, sem outra organização senão aquela que pode existir no além, e talvez seja essa a melhor de todas, pois nós nos sentimos fortemente apoiados, sustentados pelo mundo invisível. Eu trago testemunhos aqui diante dos senhores. Na literatura, é um florescimento de obras em todas as línguas, a maioria de grande valor, como a de Mears, por exemplo, A Personalidade Humana e Sua Vida Após a Morte, que produziu uma grande sensação no mundo intelectual. Hoje ouve-se professores eminentes, professores de universidades, afirmarem em seus cursos públicos a existência dos espíritos. O professor Isolet, do Colégio da França, falando da pneumatologia, ou ciência dos espíritos, dizia no último abril, há tantos e tantos degraus acima de nós quanto há abaixo. E as igrejas? Eu falei das igrejas e os senhores ficaram perplexos, sem dúvida. Mas eu me explico e digo que a ideia espírita penetrou nos meios mais refratários, os mais ortodoxos, e que a mentalidade dos padres e pastores, em muitos meios, é trabalhada silenciosamente pela ideia espírita. No meio protestante, há inúmeras adesões de pastores, na América, na Inglaterra, na Holanda. Eis o que me escreveu um grande pastor da Igreja Reformada da França, diretor de uma revista evangélica. Eu pressinto que o Espiritismo poderia se tornar uma religião positiva, não à maneira das religiões reveladas, mas em qualidade de religião estabelecida sobre os fatos da experiência e plenamente de acordo com o racionalismo e a ciência. E o meio católico? Lá as constatações são mais difíceis de fazer porque ali reina uma disciplina rígida. Mas o trabalho latente se revela. Eu recebo frequentemente, de minha parte, visitas de eclesiastas que vêm falar comigo sobre o Espiritismo. Mas eis aqui algo preciso. Não é uma personalidade obscura, um membro apagado da igreja, trata-se do pregador, o orador mais célebre da cátedra católica, desde Lacordaire, o pai de Dom. Eis o que ele escreveu em suas cartas à senhorita T.H. V., publicadas em 1902, em Clonowright, com autorização de sua ordem, a dos Irmãos Dominicanos, página 34. Eu creio na influência divina que os mortos e os santos exercem misteriosamente sobre nós. Eu vivo em profunda comunhão com esses invisíveis e experimento de bom grado os benefícios de sua presença secreta. Os séculos se multiplicaram, mas não impediram as almas de mesma raça de se visitarem e se amarem. E quantas outras passagens semelhantes e quantos casos semelhantes eu poderia citar, pois não são fatos e testemunhos isolados, esses casos são numerosos, mas eu devo me limitar. Mas eu digo que esses resultados, ainda parciais, restritos, isolados, terminarão por se acentuar, por se manifestar claramente, em todos os meios sociais,
no seio das instituições mais retrógradas, que existe aí um fermento que fará crescer todas as massas. E que devemos redobrar a energia, o labor, a vontade perseverante e prudente, que nossa causa acabará prevalecendo em todos os meios, transformando-os, fecundando-os, porque nossa causa é a da verdade. É de homens que gostariam de circunscrever o espiritismo no domínio experimental, o dos fatos. Sem dúvida, o fato é a própria base do espiritismo, é a prova da vida após a morte. Mas atrás do fato e no próprio fato há toda uma revelação. No espiritismo, o fato é inseparável do ensinamento. Um está estreitamente ligado ao outro, um não anda sem o outro, ainda que o fenômeno seja de uma ordem pouco elevada. Os espíritos não procuram se comunicar conosco senão para nos consolarem, nos instruírem, nos iniciarem nas grandes leis do além, cujo conhecimento é tão necessário. Foi isso que Allan Kardec compreendeu, percebeu. É por isso que, em sua obra, ele uniu fortemente a doutrina à ciência. Agindo assim, ele não obedeceu a uma tendência de seu próprio espírito, ele obedeceu uma necessidade, a natureza das coisas que ele estudava. O que promove a força de ação, o papel social do espiritismo, é que ele responde ao mesmo tempo a todas as necessidades da alma humana, as necessidades múltiplas, imperiosas do momento presente, é que ele se dirige ao mesmo tempo ao cérebro e ao coração, à inteligência, à consciência e à razão. O que faz a força e a eficácia do espiritismo é que as satisfações intelectuais, morais que ele nos dá, os ensinamentos que ele nos confere, tudo isso constitui, no conjunto, uma unidade magnífica, uma grande síntese científica, filosófica, moral, social. Uma doutrina que não se dirige ao mesmo tempo ao cérebro e ao coração, ou seja, à inteligência e ao sentimento, é carente de equilíbrio. A moral que vem do cérebro é uma moral estéril, apenas a moral do sentimento e do coração pode tornar o homem verdadeiramente humano, acessível à piedade, compadecente por todas as dores, devotado aos semelhantes. A ciência, sozinha, não é suficiente. É preciso falar ao coração da humanidade. E sobretudo aqui, nos meios trabalhadores. Sem dúvida, é preciso se instruir, se armar intelectualmente pela discussão e divulgação, mas é pelo coração que os senhores sacudirão as massas, que atingirão a alma do povo. Eu repito, é preciso estudar os fatos, é preciso dar aos fatos toda a importância que eles merecem. Mas, mais longe e mais alto que os fatos, é preciso ver a finalidade para o qual, por meio dos fatos, mãos invisíveis conduzem a humanidade. Não. O espiritismo não é somente fato psíquico, a dança das mesas, como alguns homens infelizmente parecem crer. O espiritismo é todo o esforço, o esplêndido esforço do além para arrancar da alma humana suas dúvidas, suas vergonhas, suas lepras, suas doenças morais, para obrigá-la a tomar consciência de si mesma, de suas energias escondidas, para forçá-la a realizar seu glorioso destino. Aplausos. O Espiritismo é o raio de esperança que vem aclarar nosso universo sombrio, nossa terra encharcada de sangue e lágrimas, é o raio alegre que vem visitar os quartos de miséria, que penetra os lares tristes onde habita a infelicidade, onde geme o sofrimento. O Espiritismo é o apelo do infinito à pobre alma humana esmagada sob a matéria. Essas são as vozes que vêm proclamar o mais nobre, o mais forte ideal que o pensamento do homem já sonhou. E a esse apelo, a essas vozes, se revestem as frontes tombadas sob o peso da vida, os desesperados, os náufragos da existência retomam coragem e no céu nebuloso de seu pensamento eles veem brilhar o amanhecer que anuncia novos tempos, tempos melhores para a humanidade. O Espiritismo é a comunhão das almas que se chamam e que se respondem através da imensidão. Não é graças a ele que as notícias nos chegam daqueles que foram nossos companheiros de correntes aqui embaixo, nossos companheiros de luta?
Nós acreditávamos tê-los perdido e eis que nos sentimos novamente ligados a eles. Que alegria saber, sentir que estamos unidos àqueles que amamos, unidos ao longo dos séculos, que a morte não é mais que uma ilusão aos olhos, que toda separação não é mais que passageira e aparente. Nós nos sentimos ligados não somente a eles, mas a todas as almas que povoam a imensidão. O universo é uma grande família. E sobre os milhares de mundos que giram nas profundezas, por todos os lados temos irmãos e irmãs aos quais estamos destinados a encontrar e a conhecer um dia, por todos os lados almas com as quais perseguiremos nossa ascensão sob a égide de leis sábias, equitativas, profundas, eternas, aplausos. E é assim, irmãos e irmãs, é por aí que despertará pouco a pouco e que crescerá em nós o sentimento, o forte instinto da vida universal, da solidariedade universal. É por aí que nós nos sentiremos ligados aos mais humildes como aos maiores espíritos, que nós nos sentiremos da mesma raça que os heróis, os sábios e os gênios e que nós teremos a possibilidade de nos juntarmos a eles na luz quando tivermos, também nós, trabalhado, lutado, merecido, sofrido. O Espiritismo, enfim, é todo o estremecimento da vida invisível, é o universo vivo que foi ignorado até aqui, salvo alguns, e que nós sabemos ser agora, que nós sentimos ser, palpitar, vibrar ao nosso redor, preencher o espaço de pensamentos radiantes, de pensamentos de amor, de inspirações geniais e que nós sentiremos cada vez mais viver e agir, graças ao desenvolvimento das faculdades que ainda dormem na maioria dos homens, mas que vão se despertar, se multiplicar pelo conhecimento do Espiritismo, aumentar e se tornar a partilha da maioria, depois ter sido somente privilégio de alguns. E por isso, iremos adquirir também a certeza precisosa da proteção, do apoio que, do além, se estende sobre nós, a prova de que a solicitude do alto envolve todos os peregrinos da existência em sua penosa viagem terrestre. Estimemo-nos felizes por possuirmos essas verdades, por entrevermos essas luzes. Esforcemo-nos por conquistá-las ainda mais pela força de vontade e de trabalho, de tornarmos-nos dignos por nossa ligação, por nosso devotamento à nobre causa que servimos. Lembremo-nos que a verdade não se conquista, que o espírito não se eleva, senão pelo esforço e pela dor. Na luta que se engaja para a ascensão da humanidade, na luta grandiosa das ideias, o Espiritismo é o mais forte nesse combate, porque nele a vida e a morte se encontram, a terra e o céu se unem para os combates do pensamento. Lutemos, então, com coragem, com sabedoria, com prudência. O mundo invisível está conosco. Elevemos nosso grito de esperança e de confiança na justiça eterna e consciente que governa os mundos. Criamos, esperemos, hajamos. Aplausos longos, ovação. A sessão se encerra às 12h30. Fim do livro Congresso Espírita Internacional de Liege, Bélgica, de Gabriel Delany Leon Denis, 1905. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.